Fala pessoal, beleza? E aí, bom ou não? Pessoal, semana passada a gente esteve aqui com o STVA, né? A gente ficou de voltar para comentar e a gente vai fazer isso agora, né? Vamos comentar aí sobre esse TVA que a gente teve aí várias opiniões em cima dele, né? A gente fez aí uma brincadeira aí, uma enquete, todo mundo deu opinião. A gente teve várias opiniões diferentes aí, né? E o mais legal disso tudo aqui é que a gente teve aí praticamente 100% de acerto, né? 100% de precisão em cima desse TVA, quem deu opinião aí. Mas como assim a gente teve 100% de acertos, a gente teve um monte de opinião diferente? Vamos pensar aqui, no TVA aqui, vamos colocar que eu tenho dois objetivos aqui, tá? Primeiro objetivo, qual que é? Identificar se eu tenho falha ou não tenho falha. Por quê? Se eu tenho falha, eu sei que eu tenho que resolver um problema mecânico. Se eu não tenho falha, eu vou seguir meu diagnóstico adiante. Então, esse é o primeiro objetivo. Tem falha? Não tem falha. Segundo objetivo, aonde está essa falha pontualmente? Então, eu quero saber qual cilindro que está a falha, qual válvula que está a falha, né? Para quando eu retirar ali aquele cabeçote, já ser ali é, uma solução já direcionada, já saber onde que está o problema e é, ter um direcionamento, né, no reparo. Então eu tenho dois objetivos e ao mesmo tempo eu tenho também dois grupos de usuários ali do TVA, né? Aquele que quer saber só se tem defeito ou não, então ele tem o primeiro objetivo, e tem aquele grupo que quer o segundo objetivo, identificar qual o local exato da falha. Então, nesse primeiro grupo, né, praticamente todo mundo viu que tem falha e viu aonde que está essa falha, né? E se a gente fazer análise aqui, então, vamos partir para a nossa análise, né? Se a gente pegar aí esse primeiro objetivo, né? Todo mundo conseguiu identificar aqui no primeiro cilindro que tem um vácuo menor, né? Um pouquinho menor aqui também no segundo cilindro, também repetindo aqui, ó, né? Então eu tenho um vácuo deficiente no primeiro cilindro e no segundo cilindro. Isso praticamente todo mundo conseguiu ver. E isso é que é o legal da coisa. Por quê? Eu preciso ser objetivo também. Às vezes eu quero detalhe, mas às vezes eu quero apenas ser objetivo. Tem defeito? Não tem defeito. Ótimo. Se eu conseguir ver se tem defeito ou não tem defeito, eu já cumpri a função de diagnóstico. Então eu já tenho ali uma resposta, né, para o meu diagnóstico. Já vi que é um problema mecânico. Joia. Agora eu vou partir o quê? Para o meu segundo objetivo. E nesse segundo objetivo também nós tivemos aí várias opiniões certeiras, pontuais, né, cirúrgicas ali, identificando a falha. Teve várias pessoas que deram ali a opinião certa, né? Mas eu vou me lembrar aqui do primeiro, que foi pontual ali, que deu a resposta mais rápido ali, né? Que foi o Ednésio, que deu ali de forma pontual aqui, ó, a falha em cima dessa válvula aqui, ó, que é a válvula do segundo cilindro, a válvula de admissão do segundo cilindro. Muita gente colocou a falha como nessa válvula aqui, né? E por que muita gente deu opinião nela? Porque ela subiu, né? Ela subiu, assim como essa aqui, a do segundo cilindro, também subiu, né? Mas por que isso aconteceu? Vamos entender isso tudo aqui, né? Muita gente colocou essa válvula do quarto cilindro aqui como sendo a falha. Mas vamos ver aqui por que foi a falha do segundo cilindro, na admissão do segundo cilindro. Vamos entender aqui. Primeiro ponto que a gente vê, olha, esse braço aqui, ó, essa subida do segundo cilindro, olha, ela foi acentuada. Então ela abriu aqui, ó, antes da hora, ela abre nesse ponto aqui, né? Então ela abriu antes da hora, como ela abriu antes, ela abriu esse braço aqui, ó, trazendo essas duas válvulas aqui para cima.
Então elas subiram aqui, ó, né? Elas subiram não por um problema dessa ou dessa válvula, sim porque houve uma abertura aqui antecipada, tá? Outro ponto que direciona para nós aqui, tá? Vou pontuando aqui cada ponto aqui que identifica para nós. Então ela abriu aqui antes do tempo, né? Ela abriu antecipado e fechou aqui também atrasado. Então ela demorou para fechar. Ela abriu mais cedo e demorou mais para fechar. Então ela ficou mais tempo aberta. O que fez o quê? Com que ela subisse aqui nesse ponto aqui também, ó. Então aqui ela subiu, ó. Então ela subiu aqui nesse ponto. Bom, se ela abriu aqui e fechou aqui, por que que o vácuo dela não foi tão ruim aqui nesse ponto, tá? Por que que não foi tão ruim aqui esse vácuo? E por que que o vácuo do primeiro cilindro é que foi prejudicado mais? Vamos pensar, ó. Então ela abriu e o cilindro veio descendo, fazendo vácuo, ok? Então abriu a válvula de admissão e o cilindro vem descendo, fazendo vácuo. E aí ela fez o vácuo, praticamente com uma perda muito pequena aqui, praticamente sem perda, né? Até porque, como levantou aqui, né? Se a gente pegar esse movimento daqui até aqui, ó, ela não teve perda, né? O vácuo foi perfeito no segundo cilindro. Ela levantou aqui, ó, nesse ponto, muito mais porque ela subiu aqui do que por uma perda de vácuo no segundo cilindro. Então, o segundo cilindro praticamente aspirou bem, tá? Ele aspirou bem, mas só que tem um detalhe. Aqui, ó, nesse ponto, já é, vou colocar de outra cor aqui, nesse ponto aqui, já é o PMS, né? Vou tentar traçar melhor aqui. Então aqui eu tenho já o PMS. Então nesse ponto aqui, ó, esse cilindro já chegou no PMI. Então aqui ele está na parte inferior, né? Ele veio fazendo o vácuo. Aqui é o PMS do próximo cilindro, né? No caso do cilindro número 1. Mas é o PMI do cilindro número 2. Então aqui ele chegou na parte de baixo. E desse ponto aqui, ó, até o momento em que ela fecha, esse pistão já está o quê? No movimento de subida. Como ela atrasou para fechar, o que aconteceu com o segundo cilindro? Toda a admissão que ele fez, todo o gás que ele puxou, ele jogou parte dele para fora, ao passo que ele atrasou para fechar. Então, o cilindro número 2 aqui, ele vai ter uma deficiência, né, de combustão. Por quê? Porque embora ele tenha aspirado bem, ele jogou, né, parte desses gases para fora nesse pedaço aqui, né, nesse movimento aqui de subida. Por quê? Porque essa válvula demorou para fechar. Então ele jogou parte da sua compressão ali, né, para fora. Ele perdeu, né, o gás e vai perder na compressão e vai perder na eficiência do cilindro. Então o cilindro 2 vai funcionar mal por esse motivo. E o cilindro número 1, que a válvula dele, vou colocar aqui de cor diferente, a válvula dele que abriu mais ou menos nessa região aqui, ó, e veio fazendo vácuo até esse ponto. Enquanto ele estava descendo, aspirando, o cilindro número 2 estava subindo, né? Então vamos fazer aqui, ó, uma analogia aqui, ó. Tentar fazer um desenhozinho aqui, ó. Enquanto o 2 está subindo, soprando no coletor, o cilindro número 1 está descendo, aspirando, ok? E isso atrapalhou o vácuo do primeiro cilindro. Agora, olha só que interessante. Se o 2 está soprando na admissão e o 1 está aspirando, ele não deveria, né, aumentar ali
o vácuo do primeiro cilindro? Se a gente for pensar no turbo, o que o turbo faz? O turbo aumenta a pressão no coletor, né? Então ele sopra no coletor, ao mesmo tempo que o pistão vai descendo, aspirando, né? Então o turbo sopra no coletor de fora para dentro e o pistão desce também aspirando no mesmo sentido. Aqui a gente tem, né, as duas aberturas ali das válvulas, né, uma do lado da outra. Então, uma soprando e a outra aspirando, né? Então, diferente do turbo, né, que aumenta a pressão dentro do coletor, ajudando a encher o cilindro, nesse caso aqui, tem um cilindro, né, aumentando a pressão dentro do coletor, só que ele está fazendo um contrafluxo ali, né? Então ele acaba atrapalhando o vácuo ali desse cilindro que está do lado dele. Então o cilindro número 1 aqui, ó, ele teve um vácuo deficiente, ele teve um vácuo aqui deficiente, em função, né, desse atraso na válvula de admissão do segundo cilindro. Então, no funcionamento desse motor, né, havia perda ali, né, de eficiência no cilindro número 2 e também no cilindro número 1. E uma característica aqui, né, aí, como uma definição maior de que o problema aqui está na válvula do segundo cilindro, né, é que diferente da válvula de escape, a válvula de admissão tem a tendência de atrapalhar outros cilindros. Por quê? Porque ele está ligado direto lá no coletor, enquanto que a válvula de escape não. Fechou a admissão, ele só vai ter contato com o escape, atrapalhando só ele mesmo. Então aqui, ó, um problema no segundo cilindro, né? Essa válvula que foi ali pontualmente o defeito desse motor, beleza? Então é isso aí. Agradeço o pessoal aí que participou, né? Deu opinião, foi muito bacana, legal. E voltando, né, a afirmar que não teve erro, porque todo mundo conseguiu ver a falha, e esse é o principal objetivo, né? O primeiro objetivo e o mais importante, né? Todo mundo conseguiu ver a falha e, teoricamente, com o serviço na mão, teria lá já matado ali que era um problema de cabeçote, beleza? Então é isso aí. Se gostou, deixa lá o joinha, beleza? Abraço e até a próxima.